Do nosso rei do Baião. Foi num 13 de dezembro, como hoje, só que lá em 1912 que Gonzagão nasceu. O lançamento de uma biografia faz parte da programação do aniversário dele. Mônica Silveira conversou com o autor desse livro aí, que traz fotografias, acessos a áudios e muitas curiosidades sobre Luiz Gonzaga. É mais que unicamente um livro. Gonzaga, 110 anos do nascimento, é um conjunto de documentos e lembranças que ajudam a conhecer a história do homem que tornou-se um dos maiores entre os cidadãos sertanejos. Conhecido e admirado no Brasil todo. Um artista que levou para todo canto a identidade que ele criou para o Nordeste. Sanfona, chapéu de couro, gibão, que abriu espaços em áreas onde era difícil para um nordestino entrar, que inspirou muita gente. E ainda inspira. O paraibano Paulo Vanderlei conheceu seu Luiz quando era criança. Quando tinha 9 anos, viveu, lá mesmo em Exu, a tristeza de testemunhar o enterro de Gonzagão. Começou a colecionar tudo o que dizia respeito a ele e a pesquisar. Aprendeu muito sobre o cara que mais tarde ganharia um título de rei, rei do Baião, que produziu muita música. Você sabe quantos discos Luiz Gonzaga gravou? LPs, foram 44. Isso só dele, fora as coletâneas de que participou. E os compactos? Foram mais de 50. Isso sem contar os discos gravados em 78 rotações. Não foi pouca coisa que esse homem deixou pra gente, pra cultura, pra história, né? Paulo disponibilizou, na publicação que acaba de lançar, todo tipo de material que conseguiu reunir ao longo de décadas de pesquisa. O que as revistas diziam sobre Gonzagão, as notícias que saíam nos jornais, os relacionamentos dele, os filhos, os netos, as viagens, os acidentes que sofreu, as conquistas, quase 500 fotos. E Paulo se desafiou a permitir ao leitor ouvir Luiz Gonzaga falando de si. Histórias contadas em entrevistas que o artista deu ao longo de anos e anos. Esse é um livro extremamente interativo, em que você vai poder ouvir o próprio Sr. Luiz Gonzaga contando a vida dele. E como é que você vai fazer isso? Você vai acionar esse áudio através dos QR Codes espalhados na obra. Então você apontar o celular para o QR Code, você vai ouvir exatamente o que está escrito, contado pelo próprio Luiz Gonzaga. Quando eu vou entrar em cena, eu nem sei o que é que eu vou cantar. Quando eu dou de cara com o público, de acordo com a manifestação do público, imediatamente eu sei o que é que eu vou cantar. Eu reuni esses áudios, é um trabalho de uma vida inteira, né? Catalogamos todo esse material, digitalizamos essas fitas que a qualidade também não era muito boa, editamos esses áudios, transcrevemos tudo para texto. O projeto gráfico é do designer Vladimir Barros, que se associou à linguagem de Expedito Celeiro, artista do couro colorido, também parceiro no projeto. A casa de Paulo, em Fortaleza, é repleta de objetos e tesouros que ele vem colecionando. Foi aqui que precisou selecionar entre tudo de que dispõe o que considerou essencial para contar uma história que ele resume assim. O Sr. Luiz Gonzaga foi o maior artista brasileiro de todos os tempos, que nasceu em 1912, no dia de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro, e ganhou o mundo. Saiu de Exu ali no começo dos anos 30, entrou no Exército Brasileiro. Quando foi nos anos 41, gravou seu primeiro disco, o Vira e Mexe, um disco antológico. Estourou com o Baião ali no final dos anos 40 e fez sucesso. Foi um divisor de água na música popular brasileira, trazendo ali o triângulo, a sanfona e o zabumba. Ele inventou esse trio, influenciou vários cantores e ditou moda nos anos 50. Teve muito mais. Revelações, curiosidades, imagens e sons para encher os olhos e os ouvidos de quem ama Gonzagão. Nossa ideia é rodar esse Brasilzão igual Gonzaga, andou o Brasil inteiro fazendo suas apresentações e a gente levar esse trabalho a todas as pessoas pelo esse país afora.
Incrível, parabéns pelo livro. E dentro dessa programação de lançamento da biografia de Luiz Gonzaga, 110 anos de nascimento, tem homenagem ao aniversário dele lá em Exu. Vai ser hoje às 8 da noite, em frente à estátua de Luiz Gonzaga, que fica bem na entrada da cidade, ao lado do Parque Asa Branca. Vai ter distribuição de bolo a partir das 9 da manhã. Não é 8 da noite não, gente, é 8 da manhã. Depois vai ter distribuição de bolo às 9 da manhã. O Paulo, que é o autor do livro, que a gente viu aí na reportagem, é o entrevistado de hoje do programa Conversa com Bial, depois do Jornal da Globo. Então, é um dia inesquecível para a gente, né? Para a gente acompanhar tudo. Nós também preparamos uma homenagem a Luiz Gonzaga.